Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre terapia vibracional. Vibração é tudo o que nós somos seres vibrantes. A gente emite vibração através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos. As nossas ações ecoam através das pessoas, através do ambiente, né? Então, se eu tenho uma ação onde eu consigo fazer algo de bom, muitas pessoas acabam se beneficiando disso. Se eu vou falar, jogando papel na rua, eu estou também criando um ambiente que vai ter mais sujeira, que eu vou atrapalhar alguém. Ou seja, quando eu falo em vibração, eu falo em padrão de pensamento, padrão de emoção, padrão de ação, né? Todas as vezes que eu vou fazer algo, eu estou vibrando algo. Então, por exemplo, se eu vou iniciar um trabalho novo, estou indo pela primeira vez. Se eu tenho medo, se eu tenho insegurança em relação a esse trabalho, em relação ao que podem pensar de mim, será que vai dar certo, será que não? Eu estou vibrando medo, insegurança, incerteza. Eu já começo, né, com um certo receio. As pessoas percebem isso e naturalmente, com o tempo, você vai relaxando, vai percebendo que as pessoas te recebem bem, elas te ajudam e você consegue aprender melhor o que você está começando a fazer e vai vencendo essas inseguranças e esses medos. Por outro lado, se isso é muito forte, isso pode começar a te atrapalhar no teu dia a dia. Quando o meu corpo dói, o meu corpo está em desarmonia. Quando eu tenho uma doença, essa doença é gerada porque em alguma parte do meu corpo não está vibrando, né? Não está ressonando a saúde. Tudo que é saúde é estado de harmonia. Tudo que é doença é um desequilíbrio desse sistema, desse órgão, desse ponto. Quando eu falo de terapia vibracional, eu estou falando de várias abordagens onde a gente usa a vibração como um resultado efetivo de melhora. O que isso quer dizer? A biorressonância são equipamentos de alta tecnologia que ajudam a equilibrar esta vibração do teu corpo, esta parte elétrica do teu corpo. São equipamentos onde a gente conecta sensores, né, na cabeça, nos pulsos, nos tornozelos, e a gente faz um equilíbrio geral, tanto físico, mental, emocional e energético. Esse equilíbrio, o que leva a um estado de harmonia? Então, se você estava com dor, você passa a não ter dor. Você estava com o pé avermelhado, inchado, esse pé vai ficando normal. E junto com a biorressonância, nós vamos agregando outras abordagens também vibracionais, também frequenciais, onde a gente vai ajudando, né, que você consiga ter efetivamente um resultado mais eficiente daquilo que você busca. Se você está buscando uma prosperidade, por exemplo, no trabalho, uma questão de vender um imóvel, enfim, qualquer coisa do gênero, você tem que vibrar nesta frequência para você poder realmente estar em sintonia com o universo, com aquilo que você de fato quer. Se você está doente fisicamente, você tem que vibrar a saúde, você tem que entrar numa frequência de saúde, para quê? Para que o teu corpo se regenere, para o teu corpo melhorar. Todas as vezes que a gente usa a biorressonância é a base do meu tratamento, independente das tuas resistências, independente das tuas questões, a biorressonância ela vai atuar no teu corpo porque ela atua direto no campo elétrico. E quando ela atua no campo elétrico, ela consegue inclusive desbloquear as tuas resistências. Ela consegue me dar informações num nível tão inconsciente que você às vezes até duvida. Eu vou contar um caso meu, isso foi uma experiência que eu vivi, né? Eu gosto de contar essa experiência porque essa, além de ser difícil de encarar, foi algo que eu não consegui
aceitar, eu não acreditei na resposta que o equipamento me deu. Então, por exemplo, meu pai ia fazer 95 anos, estavam uns 3 meses de distância desse aniversário. Eu queria reunir a família. A gente tinha tido algumas perdas no último ano. E, poxa, né, vamos reunir gente, vamos dar risada, vamos trazer essa família mais perto no momento feliz. 95 anos não é para qualquer um. E aí eu tava fazendo uma sessão em mim e eu perguntei, né, eu vou comemorar o aniversário de 95 anos do meu pai? A resposta foi não. E aí me deu um frio na barriga e eu parei com a pergunta, não quis dar sequência. Meu pai, depois de 1 mês e meio, ele adoeceu, ele estava numa casa de repouso e ele foi hospitalizado sem terem me avisado, enfim, houve um estresse lá, eu fiquei muito chateada com o que tinha acontecido, com a forma como ocorreu essa internação, e eu fui atrás de outra casa para transferir o meu pai. E andei bastante, achei uma que eu gostei bastante, gostei muito da pessoa que que era a proprietária da casa, enfim. E fui pro equipamento de novo perguntar, né? A fulana de tal, né? Enfermeira fulana de tal, que era a dona da casa, ela é confiável? Sim. Ela faz um bom trabalho? Sim. Devo transferir o meu pai para esta casa? Não. Aí eu falei, como? Como não? Nossa, meu pai, não, vou... E aí eu não fui transferir, fiz a transferência dele. Foi um desgaste, ele estava internado. Foi muito difícil fazer toda essa mudança enquanto isso ocorria. E aí, beleza, fiz a transferência. Meu pai saiu do hospital e foi para esta nova casa. Na sequência, né, mas meu pai ficou 20 dias nessa casa e foi hospitalizado novamente. Dessa última internação, ele ficou 11 dias hospitalizado e morreu. Ele morreu 5 dias antes de completar 95 anos. E aí eu entendi por que eu não deveria ter mudado meu pai de casa, né? Não adiantou, não era isso que ia resolver, não era isso que ia de fato contribuir para a saúde dele. Então, é um pouco disso, né? É um equipamento que ele se conecta com o teu inconsciente. E o nosso inconsciente sabe muito mais do que o nosso consciente. Eu vou colocar um depoimento de uma pessoa que estava com problemas sem diagnóstico definido há mais de 1 ano. O nome dela é Karina. E vocês vão poder ouvir o que é o desespero de uma pessoa e o resultado de um trabalho vibrando a saúde, vibrando a harmonia. Então, pessoal, eu tô aqui com a Karina. Tá com quantos anos, Karina? Esqueci. 37. Karina com 37 anos. Hoje é a 3ª sessão, então uma vez por semana a gente tá fazendo. A queixa inicial, Karina, qual que era? Bom, a queixa inicial, eu te procurei porque eu estava com muitas dores há mais de 1 ano na região esquerda da barriga, entre o ovário e o intestino. E que eu fui em gastro, ginecologista, vascular e não conseguimos descobrir o problema. Então, eu estava com os tratamentos paliativos e que também não estavam me ajudando. A dor era intensa, não passava, como uma dor crônica. Uhum. E eu tô surpresa porque há 1 semana eu estou sem dor. Nada, zero? Nada, zero de dor, zero. Legal, fantástico. E hoje nós vamos fazer uma outra técnica, hoje é a 3ª sessão, então 2 sessões com equipamento. Isso. E hoje nós vamos fazer uma técnica que vai te ajudar a conter essa dor. E eu queria que você desse esse depoimento, porque realmente, às vezes, né, você faz uma sessão, às vezes a dor não melhora. Às vezes melhora numa única sessão. Mas o objetivo é a gente ver o que está causando essa dor, né? Mas eu agradeço muito, Karina. Eu que agradeço muito. Obrigada, valeu. Estou muito feliz e vamos continuar com o tratamento. É isso aí. Um beijo. Então, só para vocês terem uma ideia, o que acontece? Às vezes, numa única sessão, realmente a dor desaparece, o problema se resolve, porque a gente consegue efetivamente
harmonizar todos os seus campos. E às vezes não. No caso da Karina, um problema que ela vinha sofrendo há 1 ano, em 2 sessões, ela conseguiu eliminar a dor. A Karina fez um trabalho comigo de 12 sessões, não voltou mais com dor, não teve mais dor, isso já faz, acho que uns 2 anos mais ou menos, ou 1 ano e meio, pelo menos, e essa dor nunca mais voltou. Quando você vem para o consultório com uma queixa específica, né? Eu tô com um problema, sei lá, na vesícula, no intestino. O que acontece, né? Esse problema normalmente é um sintoma, é um sinal de que há alguma coisa em desequilíbrio no seu corpo. Quando a gente começa a equilibrar, quando a gente começa a tratar, muitas vezes a questão está muito mais no emocional do que no físico. Eu tenho algumas clientes que quando a gente começa a, por exemplo, eu tenho, essa cliente ainda não peguei o depoimento, preciso pegar. Ela veio com uma queixa de alergia do corpo, de uma hora para outra, formar bolas de pus, e principalmente nas pernas, nas costas, que é um horror, né? Além de coçar, arder, ela não conseguia deitar. E esse era um problema crônico. Quando a gente começou o tratamento, em 1 semana, 15 dias, essas crises alérgicas, ela tinha diariamente. Essas crises alérgicas desapareceram. Ela, em 4 sessões, apareceu 1 vez. E aí a gente identificou que foi um dia extremamente estressante profissionalmente. Quando chegou a noite, a crise apareceu. Quando a gente olha assim, fala, poxa, mas o que tem a ver uma coisa com outra? Bastante. Tem bastante coisa a ver. O emocional, quando a gente tem um desequilíbrio, a gente passa a gerar padrões de pensamentos e sentimentos que vão gerando desarmonia no corpo. A alergia é uma reação, né? Uma reação ao ambiente, agressiva, extremamente agressiva a alergia dela. E quando ela conseguiu equilibrar várias, né? Tanto o físico quanto o mental e emocional, mesmo com todo o estresse do trabalho, essa alergia apareceu pontualmente. Depois disso não apareceu mais. Então, o que ela precisa? Ela precisa se fortalecer, lidar com as situações de estresse de uma outra forma, conseguir desenvolver habilidades, porque problemas todos nós temos, todos os dias. E aí, na medida em que você vai lidando com esses problemas de uma forma mais tranquila, menos pessoal, em algumas situações, mais profissional, né? Poder separar o que é teu, o que é do outro, qual é o outro que está com raiva e está descarregando a raiva em cima de mim. E cabe a mim escolher se eu abraço essa raiva ou não. Se eu abraçar a raiva fica comigo. A pessoa normalmente ela vai relaxar, porque quando eu vomito, né? Quando eu boto essa raiva para fora para outra pessoa fica tranquila, fica relaxada, fica na boa. Só que eu não, né? Eu fiquei ali, né? Ruminando aquilo. Poxa, mas ela falou, mas ela disse. Nananana. Gente, tem que separar, né? E se tiver realmente a ver comigo, usar o bom senso. O que isso, de fato, pode agregar para que eu me transforme, para que eu mude, né? Que parte dessa história realmente é minha. E o que é meu, realmente, eu tenho que ter uma ação de solucionar o problema, de agir diferente. Eu vou passar os meus telefones, 50 49 0863, 50 49 0863. Vocês podem ligar, vai atender uma moça, deixem o seu nome, telefone, eu vou entrar em contato pessoalmente com todos. Vocês podem também mandar um WhatsApp, caso vocês queiram alguma informação, pode ser pelo WhatsApp 98-654-0880. Vou ter um prazer em responder para vocês tranquilamente, sem problema nenhum, ok? Site terapiavibracionalsp.com.br e podem entrar no Face vibracional.sp, também vocês encontram lá a minha página. Tá bom? Ou Lucia Arantes também no Face, vocês também me acham. Então, voltando. Quando eu falo de vibração, quando eu falo de ressonância, hoje tem várias abordagens, né? Vários estudos mostrando
as mudanças que ocorrem no nosso corpo, que ocorrem na nossa mente e ainda mais ao nosso redor quando a gente pensa e vibra de uma maneira diferente. Quando eu penso em saúde, eu tenho que sentir essa saúde, eu tenho que unir pensamento e sentimento. Isso tem que ser uma comunhão. Na medida em que eu integro pensamento e sentimento, eu consigo vibrar nessa frequência. O coração, ele emite ondas eletromagnéticas muito mais fortes do que o cérebro, né? Tem uma pesquisa, aliás, não foi um evento que ocorreu em 11 de julho, quando aconteceu o acidente nos Estados Unidos, lá com as 2 torres gêmeas, né, no World Trade Center. Tem 2 sondas espaciais que eles emitem as ondas eletromagnéticas do planeta para o centro dos Estados Unidos, da NASA. E aí eles vão avaliando a cada 30 minutos a frequência dessas ondas elétricas em torno do planeta. Quando ocorreu o primeiro ataque, eles não identificaram que o planeta teve uma mudança muito forte na emissão de ondas elétricas. Então, teve um pico. A partir dali, né, o planeta se modificou eletromagneticamente. Eles não conseguiam entender como esses dados vêm com um tempo depois, né, que não é real time. Então, eles, quando chegaram esses dados, eles não entendiam por que o planeta tinha emissões de ondas eletromagnéticas mais alteradas, muito alteradas, do que em outros momentos. Quando eles colocaram no calendário do planeta, aonde que estaria essas alterações, eles identificaram que o primeiro pico de onda eletromagnética veio após 15 minutos do primeiro ataque. E aí foram sucessivas alterações do campo eletromagnético do planeta. O que isso prova, né? Todas as pessoas que viram aquele ataque sentiram uma emoção extremamente forte, pesarosa, todos vibrando a mesma emoção de terror, de pânico, de medo, de dor. Essas emoções vibradas por muitas, milhares de pessoas em todo o planeta, né? Porque isso foi televisionado, isso foi o tempo todo mostrado, e cada um que olhava e que assistia sentia uma emoção. Quando todos vibrando naquela emoção, a gente conseguiu mudar o campo eletromagnético do planeta. Gente, essa é uma prova que as minhas emoções, sim, elas podem alterar tudo que está em torno, né? Em torno de nós, ao nosso redor pode ter mudança. E quando essas mudanças surgem, a gente tem que se perguntar, será que é isso que eu estou vibrando? Então, se a minha vida está um caos, né? Se nada dá certo, o que eu estou sentindo que está fortalecendo esse campo? É isso que precisa mudar. E quando eu falo de mudança, eu estou falando de mudanças profundas. Eu vou colocar mais um depoimento, o da Divina. A Divina veio com uma queixa física também. Também algo que ninguém descobria, e a mudança na vida dela foi geral. Vamos ouvir o depoimento da Divina? Nós vamos pegar o depoimento da Divina, com 60 anos, está fazendo um trabalho aqui comigo há 6 meses. Nós começamos fazendo 12 sessões, sendo semanal. Depois ela tinha ainda um exame médico para fazer, a gente deu sequência, ela já estava melhor, mas ia fazer o exame, e nós passamos a fazer sessões quinzenais. E o legal é que a Divina aconteceu na vida dela aí um monte de mudanças. Divina, conta um pouco pro pessoal, qual foi o teu objetivo principal de ter vindo aqui trabalhar comigo? O que estava acontecendo? Qual foi o problema original? Meu objetivo principal que eu vim é que, a primeiro momento, era a minha saúde, que encontrava muito debilitada, né, em decorrência que eu tinha que fazer um tratamento dentário. Foi descoberto que as minhas plaquetas estavam muito baixas. Fui fazendo os exames para verificar, e elas estavam oscilando entre 50 mil a 71 mil. Quando eu vim aqui na doutora, ela estava 71 mil.
eu estava muito estressada, muito ansiosa, muito deprimida, né? Não estava dormindo bem, pensamentos negativos, né? Sei lá, achando que eu estava com câncer e não conseguia pensar em outra coisa. Eu estava deprimida, chorosa. Vindo aqui, fazendo os tratamentos, tudo certinho, eu fui me sentindo melhor, a minha ansiedade diminuiu bastante, os meus pensamentos negativos praticamente terminou, né? Eu tinha problemas pessoais, com vizinhos que estavam me atrapalhando, problema de família, que eu tinha que resolver, já tinha um bom tempo que estava me estressando muito. Consegui solucionar esses problemas. E dos médicos fazendo o tratamento, eu fui tomando os remédios direitinho, fazendo os tratamentos que era necessário aqui, que foi me indicado. E fui fazer um exame agora em outubro. As minhas plaquetas, graças a Deus, aumentaram bastante. De 71 já pulou para 120 mil. E estou continuando tomando os remédios para chegar ao que é necessário. São florais, né? E tem feito biofeedback também. Biofeedback eu fiz. Nós usamos também um EFT, a técnica. FT também fiz. Técnica de respiração, né? Que eu fiz, mas agora eu estou aprendendo novamente que eu fiz errado. Verdade. Mas eu estou me sentindo muito bem com os tratamentos. Estou feliz. Legal. Contente. Isso é muito bom. Muito obrigada. Obrigada, viu? Eu agradeço muito, Divina, teu depoimento. E o mais importante é assim que no estado geral, né, o objetivo era as plaquetas, mas que você acabou ficando melhor em todos os sentidos, Verdade. né? Mais tranquila, mais leve, tocando a vida. É isso aí. Muito obrigada. Então, olha, nenhum tratamento médico vocês devem suspender. Todos os tratamentos devem ser continuados. Quando a gente entra com um tratamento complementar, hoje a gente fala muito de medicina integrativa. Quando a gente entra com a biorressonância, quando a gente entra com florais, quando a gente entra com técnicas de equilíbrio de meridianos, além de outras abordagens, então, como a Divina falou, ela tinha várias questões pendentes para resolver, que isso também gerava muito estresse e emocionalmente com muito medo. Né? Como era uma baixa de plaquetas que ninguém achava, um dos riscos podia ser câncer e um medo muito grande. E o medo também impedia que ela conseguisse ficar bem. Todos os tratamentos, quando ela fala, a gente estava trabalhando com florais, com resolver conflitos, lidar com estresse, reduzir o nível de tensão, trabalhar uma respiração mais eficiente, que reduza o teu estresse e melhore o teu estado geral, te dá condições, ferramentas de desenvolver novas habilidades, novas competências para que você lide com aquela situação que está te causando um conflito e que de alguma forma você tem se sabotado e não resolvido, não entrado em contato com isso. Essas resistências que a gente gera, né, normalmente são inconscientes, e essas técnicas todas ajudam muito a desbloquear isso. Então, de repente, você não conseguia falar lá com a pessoa, de repente você se vê conversando numa boa e trocando uma ideia, e falando daquilo que estava te incomodando e falando de uma forma assertiva, respeitosa, podendo falar de um jeito que o outro te ouça e a partir daí buscar uma solução para o problema. Às vezes só o fato de você contar para a pessoa o que está acontecendo já muda completamente a configuração da situação, da questão. Então a Divina, ela conseguiu resolver os problemas no prédio, conseguiu resolver as questões familiares, ficou muito mais tranquila, né? Aquele medo, aquele pavor do câncer desapareceu, e aí naturalmente ela foi relaxando, foi ficando bem, e as plaquetas normalizaram como deveriam, né? O nosso corpo, ele vai sinalizando, olha, alguma coisa não tá legal. Então, ele te conta, pode ser um inchaço, pode ser uma dor abdominal, pode ser qualquer coisa, né? Quando o corpo começa a contar, é porque o nosso nível de tensão já está tão alto que ele já está produzindo sintomas físicos. Normalmente, ele já tentou te avisar de outra forma, então, insônia, às vezes um branco numa situação específica.
e você não conseguiu perceber. Gente, não deixa chegar no extremo, fica mais complexo o tratamento. Mas busquem a alternativa de se sentir melhor, de construir uma vida com mais qualidade, com mais tranquilidade. E os pensamentos e as emoções são um ponto central disso tudo. Quem quiser entrar em contato, estou no telefone 50 49 0863, 50 49 0863, no WhatsApp 98 654 0880 e no Face tem vibracional.sp, ou vocês também podem entrar em contato através do meu site vibracional sp, terapiavibracionalsp.com.br, e tem o YouTube, também tem vários vídeos lá, Lucy com Y Arantes. Ou seja, informação vocês vão ter bastante, outros depoimentos também vocês vão ter, e com isso, com certeza, vocês podem fazer mudança, e mudança significativa na vida de vocês. Ok? Agradeço a todos, um grande abraço, até semana que vem.